Boa noite a todos. Cumprimento nosso presidente, Rafael Ronsoni. Em nome dele, eu estendo cumprimento aos meus colegas vereadores, cumprimentar também toda a imprensa, escrita e falada, os ouvintes da Rádio Sorriso, cumprimentar alguns amigos presentes, nosso amigo Marcelo, a Grazi, a Júlia, que vai trazer uma surpresa bem bacana para nós hoje aí, nosso amigo Rodrigo, enfim, toda a comunidade aí que nos acompanha nessa noite. Hoje eu vou começar a minha fala convidando a todos os gramadenses para se fazerem presente, então, na nossa audiência pública de amanhã, aqui na Câmara de Vereadores, às 18 horas, que irá tratar sobre o assunto do uso das sacolas plásticas no nosso município. E eu vou usar hoje o meu espaço inicial e o meu espaço final para fazer, de certa forma, uma defesa e um pouco do que eu vou tratar amanhã nessa audiência pública. É um tema que já vem sendo enfrentado aí em vários outros países e cidades, e agora, então, chega a vez de Gramado debater sobre esse tema que eu considero muito relevante. Será um prazer para nós, vereadores, poder escutar também os anseios da nossa comunidade. A gente já tem recebido muitas pessoas querendo contribuir com o projeto, e a gente não tem problema nenhum em receber essas contribuições e fazer as possíveis mudanças nesse projeto, caso necessário. E a gente tem que entender esse papel das sacolas plásticas, aí, quando nós falamos em si das sacolas plásticas e seu impacto, nós temos que começar lá do começo, sendo redundante, né, que é onde a sua produção, algo que desde o seu princípio gera alguns problemas para o nosso meio ambiente. As sacolas plásticas, aí, como boa parte sabe, quando elas são produzidas, elas são usados alguns recursos como o petróleo, como gás natural, como água, como energia, todos esses bens naturais finitos. Então, eles todos podem, sim, acabar um dia. E muitos deles a gente vê ao longo do nosso planeta, do nosso mundo, que já existem campanhas buscando a redução de petróleo, de água, de energia e por aí vai. O objetivo, então, não é somente criminalizar o plástico, até porque o plástico surgiu aí em torno de 150 anos atrás, e ele veio, sim, para melhorar alguns processos e até mesmo, por mais estranho que pareça, preservar o meio ambiente. Um exemplo bem claro que a gente pode dar isso é na produção de carros antigos, onde tudo era composto de aço, de ferro, e os plásticos vieram para gerar por processos mais simples e substituir algumas peças que eram feitas desses materiais e são feitos de plástico, que por sua vez são menos agressivos também à natureza, até mesmo na sua fabricação. Nós temos também as lonas plásticas que são usadas em aterros para evitar com que o chorume dos lixos penetre então na nossa terra e acabe poluindo então os nossos lençóis freáticos. Para quem não sabe, o chorume, né, que é aquele líquido que sai do lixo orgânico, ele é muitas vezes mais tóxico que até mesmo um esgoto a céu aberto. Então, qual que é o problema, né, se o plástico, em alguns casos, veio para ajudar? O grande problema, ele não é o plástico em si, mas é sim o nosso uso indiscriminado que a nossa sociedade faz com o plástico. O consumo responsável, ele acaba tendo que ser o primeiro passo dentro desse processo. E aquela perguntinha que vem atrás, será que realmente a gente precisa daquela sacolinha plástica? Quantas vezes vocês já foram num lugar e vocês compraram um objeto bem pequenininho, umas pilhas, vamos dar o exemplo, e o cara vai lá e joga dentro de uma sacolinha plástica e quer dar para vocês? Será que a gente precisaria mesmo levar aquela sacolinha plástica? Então, sem dúvida, o primeiro passo para essa mudança de todo esse processo é a conscientização. A gente defende aqui a água, a gente defende o uso responsável, né, dela, mas tudo vem partindo de uma conscientização. E a mudança do hábito, ela é muito desafiadora para as pessoas. As pessoas, na verdade, elas não gostam muito de mudar. Sair da zona de conforto sempre é algo muito difícil para todos. Mas nós temos que ter um sentimento de pertencimento perante a essa causa. Porque os números das últimas pesquisas publicadas têm assustado bastante gente aí ao redor do mundo inteiro. Não sei se vocês sabem, mas a ONU, ela esteve realizando uma reunião no mês de setembro, que debatia muito esse tema, algo bem recente, então, está muito latente isso, onde eles salientaram e criaram um direcionamento de diversas ações que os países terão que adotar até 2030. Então, a gente só está antecipando alguns processos que acontecerão ao natural e por obrigação maior.
Cidades, estados e países terão que começar a promover ações que gerem a diminuição na produção de resíduos. Os plásticos, eu acredito que todos já têm o conhecimento, né? Ele demora cerca de 150, podendo chegar até 400 anos para se decompor na nossa natureza. Somente no Brasil, em 1 hora, são distribuídos mais de 1.500.000 saquinhos plásticos. Em 1 ano, isso soma 13 bilhões de sacolas plásticas. Fica até difícil a gente conseguir imaginar o que daria isso em volume, se empilhados passariam dos satélites que estão orbitando aí por aí. Então, é um número muito significativo. 10% de todo o nosso lixo é composto por sacolinhas plásticas. Mas o que o plástico hoje é sim, um dos maiores problemas ambientais do planeta, eu não tenho dúvida, porque eles matam todos os tipos de espécies animais, peixes, aves e animais terrestres. Existe uma pesquisa do Greenpeace que relata que morrem por ano mais de 100.000 tartarugas, esse animal já em extinção, e morre mais de 1 milhão de aves marinhas por ano. Já existem dados que mostram e provam que até 2050 nós teremos mais plásticos do que peixes nos nossos oceanos. E 30% de todo o lixo que a gente produz, 30% de todo o lixo que a gente produz, a gente poderia reciclá-lo, mas apenas 2% ou menos disso a gente consegue efetivamente reciclar. Então, como o meu tempo está acabando, eu vou trazer mais algumas argumentações também na parte final, né, que é na parte das explicações pessoais, para poder concluir um pouquinho desses pontos importantes que eu estou ressaltando aqui. Obrigado e até mais. Então, colegas e amigos, eu já vinha fazendo umas analogias sobre a audiência pública que nós teremos amanhã à tarde, e hoje nós temos diversos estudos também que comprovam a contaminação dos nossos peixes, através dos microplásticos que já estão nos nossos oceanos, nos nossos rios, e esses mesmos peixes que chegam hoje às nossas mesas aí com uma grande quantidade de toxinas químicas aí oriundas dos plásticos. Mas eu também compreendo que não seria necessária a criação de leis com essa intuição se o nosso lixo fosse bem destinado e se ele tivesse um trabalho muito forte de reciclagem. Mas não é essa a realidade no nosso estado nem no nosso país. Esses são dados que eu peguei da Abrelp, que diz que 46% dos nossos resíduos são destinados em lugares irregulares e apenas 1,5% de todo o nosso lixo é reciclado. Isso é um número muito baixo, é um número desastroso e que nos envergonha bastante. Isso mexe bastante comigo e se eu puder de alguma forma ser parte desta mudança, com certeza eu serei. Porque essas ações, elas não são mais para os nossos filhos e para os nossos netos, como alguns dizem por aí. Elas são urgentes, elas são para nós mesmos. Vocês já ouviram falar da ilha de plástico que fica entre o Havaí e a Califórnia, no Oceano Pacífico? Pesquisem um pouquinho sobre esse assunto. Vocês já viram um espaço que a National Geographic deu nos seus canais e na sua revista com uma matéria que chama Mar de Plástico? E existe um documentário de fácil acesso para todo mundo que se chama Oceanos de Plásticos no Netflix, que também relata um pouquinho. Então, com essas informações, vocês conseguem se conectar com algumas coisas que eu estou falando. Para quem ainda não sabe, começou na semana passada, 104 cidades do nosso Brasil já estão engajadas na Semana Lixo Zero, realizada pelo Instituto Lixo Zero do Brasil, que visa gerar debates e ações em prol da diminuição de resíduos. Mas para que nós possamos entender um pouquinho melhor como funciona tudo isso, a gente tem que entender o caminho que o lixo faz. Rafael trouxe alguns detalhes aqui, né, fazendo uma reclamação sobre isso. Então, a gente produz o lixo, nós colocamos ele à disposição no recolhimento, as empresas autorizadas, elas fazem esse recolhimento, levam esse lixo para uma usina de triagem, onde são separados os resíduos, interessantes ou não, e as sacolas plásticas que são produzidas com material chamado plástico filme, que é bem diferente do plástico que produz as garrafas PETs. Esse plástico filme ele precisa de um processo muito delicado de limpeza, que gera bastante custo também,
e essas sacolas elas acabam não tendo nenhum valor mercadológico para aquele cara que recolhe. A gente nunca viu catador de plástico, né? A gente viu catador de latinha, catador de papelão, mas plástico tu vê pouquíssimas pessoas recolhendo para reciclagem, porque ele tem um valor de mercado que não vale, né? Ele não vale. Então, a pergunta que vem agora é, né? Agora nós vamos ter que então pagar pelas nossas sacolinhas, né? Eu digo que sim e que não, somente se as pessoas realmente quiserem. Mas se nós analisarmos, na verdade, hoje a gente já paga pelas sacolinhas plásticas, porque todas as sacolas plásticas que a gente gasta lá, o empreendedor, quem é empreendedor, imagina isso, ele acaba embutindo nos seus produtos esses valores e a gente acaba pagando de uma forma secundária. E pagar, muitas vezes, por um produto, ele acaba gerando, sim, responsabilidade. Hoje a gente tem inúmeras formas de coibir isso. Nós temos as sacolas biodegradáveis, nós temos as ecobags, nós temos caixas de papelão que tu pode usar uma mochila. Existem inúmeras formas que a gente pode trabalhar quando a gente não tem a sacola plástica. Eu vou deixar para a gente poder comentar mais algumas coisas amanhã, porque eu também tenho que dar uns avisos finais que também são importantes aqui. Queria lembrar, então, do evento, agradecer a Secretaria de Educação, em parceria com a vereadora Jovem Camille, nós realizamos na manhã de sábado o evento Conexão Gramado, linkando o jovem ao primeiro emprego, onde tivemos palestra com Marcos Rossi, o CIEE, envolvimento jurídico, envolvimento comportamental também. Gostaria também de ressaltar que o MDB Jovem está realizando o 2º galeto solidário e toda a venda desse galeto será revertido para as 13 instituições que estarão participando do Dia de Doar. Salientar também outro movimento que foi realizado no domingo, que foi o Chimarrão com Política, realizado pelo MDB Jovem, lá na Várzea Grande, na Vila Olímpica, que contou com uma participação de boas pessoas lá. Por hoje era só, muito